Com certeza. Com certeza. E acredito que essa aí seja a explicação pelo aumento. Cada ano nós temos... É só ver o número de presos que chegam no Presídio Central e que, mesmo com a retirada de alguns presos com a transferência, no outro ano entram mais presos, entram cada vez mais presos. Então, a violência, não tem dúvida que ela aumenta. E isso aí devido à desigualdade social, e eu acredito também que é devido ao sentimento de impunidade. Então, eu vou voltar ao que eu falei antes aí. Pelo tempo que as pessoas ficam presas hoje, algumas autoridades talvez pensam que para resolver o problema de superlotação é não prender ou deixar em regime aberto. E eu falo porque eu trabalhei 2 vezes no Presídio Central, então sei a realidade lá de dentro também. E isso é uma das coisas também, que é uma das coisas talvez hoje que a gente trabalha na rua, tem 27 anos de brigada, que mais desespera a população é saber que, embora ela tenha sido assaltada e o assaltante tenha sido preso, passa uma semana, o mesmo assaltante assalta de novo a mesma residência. Então, talvez isso aí seja o mais assustador de tudo isso. Então, além do surgimento, então, através de problemas sociais de novos delinquentes, ainda existem aqueles que são reincidentes e que não param porque o Estado não faz ele parar. Entendeu? Porque ele fica pouco tempo cumprindo uma punição que ele deveria cumprir. Então, eu acredito nisso aí. Nós aqui do Batalhão de Estrela, por exemplo, o batalhão, isso aí é anterior ao meu comando, talvez seja o batalhão da Brigada que mais invista em termos de projetos sociais para as crianças. Então, para tentar diminuir as chances daquela criança que vive numa situação de vulnerabilidade, de elas, quando ela crescer, começar a começar a assaltar, começar a usar drogas. Então, nós temos o PROERJ, nós temos o Brigada Mirim, nós temos outros projetos, nós temos em Taquari um projeto que as crianças aprendem a andar a cavalo, nós temos em Teutônia também. Então, eu também acredito, embora tenha trabalhado muito tempo no Batalhão de Operações Especiais, que é um batalhão essencialmente repressivo, eu acredito na prevenção através dessa criação desses projetos aí. Tu citaste, Major, Teutônia e Taquari, essas cidades estão sob o comando de Estrela? Sim, nós temos 11 cidades sob comando, então de Estrela até Taquari. Claro. Criminalista Marco Merria, se nós estamos dando face para a violência, estamos dando uma identidade para a violência, e dizemos que esta violência mais efetiva, mais mutiladora, que mutila o outro, que destitui o outro momentaneamente e às vezes especificamente, em determinado caso, tem uma identidade social. É verdade isso que estamos dizendo? De certo modo, as tuas intervenções no Poder Judiciário, elas se dão com pessoas geralmente com maiores dificuldades de formação cultural, de renda? Bom, antes de adentrar nesse aspecto bem particular, eu gostaria de só fazer uma oposição ao que o Major colocou. Eu entendo que no Brasil, nos dias de hoje, eu diria dos 5 anos para cá, nunca se prendeu tanto. Nunca se prendeu tanto. Né? Tanto a Brigada Militar quanto a Polícia Civil nunca se prendeu tanto na vida. Né? E nós temos, assim, ao longo do Brasil, que vi uma estatística, se não me falha a memória, 280 mil presos em condição de prisão provisória. Ou seja, sem um julgamento final. Em contrassenso, nós temos também, digamos assim, um desconforto por parte dos agentes de segurança que nunca também se soltou tanto. Né? Bom, nós temos que ver, principalmente quando se fala de justiça, a particularidade de cada caso. Né? No meu caso, eu tenho que ver, e também serve também muito para o delegado, a particularidade de cada caso. Não se vai se prender algo ao esmo e começa lá com o brigadiano que começa a fazer a prisão. Né? Existe uma averiguação. Chega no judiciário,
o que acontece? Nós temos uma decisão, daqui a pouco, para um juiz, né, de um crime de bagatela, de um botijão de gás. O juiz tem que dimensionar hoje uma prisão. Vamos pegar um ladrão de botijão de gás, que vai ocupar quase um presídio durante um ano, ou vamos potencializar numa outra prisão? É um dilema que eu entendo político, judicial, e aí eu entro muito a responsabilidade da justiça, né? Frustração existe, né? Tanto daquele que prende, quanto do próprio julgador, que ele tem que tomar uma atitude. Porém, nós temos que deixar em conta, e é aí que vem a particularidade, que para o combate do crime, e aí entra o que tu está dizendo, Davis, né? Se somos uma sociedade violenta, eu acredito que o Brasil é um país de índole violenta. Nós só mascaramos através do carnaval, através do futebol, mas a nossa origem de Tamoios, de Tapajós, de Guaranias, todos aqueles, os primeiros que vieram no Brasil, e Gilberto Filho diz muito bem de Casa Grande Senzala, sempre foram homens beliciosos. E daí vieram o português, que foi um homem conquistador. E daí trouxeram os únicos sobreviventes, os negros, que se sobreviveram da passagem da África para cá, porque eram muito fortes. Então a raiz do Brasil, desculpe aqueles que acham que o Brasil é um país pacífico, nós não somos pacíficos. Esse tropicalismo, baianismo, isso é história, né? É história. Do homem bom. Me desculpe, eu acho que o brasileiro é um ser violento, ele só mascara. Bom, agora o que acontece hoje, que eu vejo aí, a minha visão de criminalista, assim, homem atuante. A Brigada e a Polícia Civil, eles têm dois órgãos que, no meu entendimento, são fundamentais, principalmente agora nos tempos de hoje, chama-se inteligência, né? O que eu quero dizer? Que hoje nós temos um policial, tanto brigadiano como da Polícia Civil, que ele pode ficar num gabinete cercado de 3 computadores e fazer um serviço de inteligência tão brilhante como 10 pessoas que estão nativas na rua. Chama-se informações e contra-informações e o procedimento de quem vamos investigar. Então eu acho que hoje o que poderia se servir, de pelo menos no meu modo de ver o mundo, é necessária a prisão de pequenos vestuços do crime? É necessário. Agora, tem que haver uma política judicial, e aí entra o Poder Judiciário. Vamos prender e vamos dirigir a essas pessoas aonde? Segundo, eu acho que o Serviço de Inteligência da Polícia Civil e Brigada Militar tem que se dirigir, o seu serviço de inteligência que eu vejo é na questão da proteção da vida humana. Os homicídios ocorrendo em Lajeado são muitos. São muitos. E eu vejo que esses órgãos da polícia atuam, só que da mesma forma que eles se utilizam da inteligência para os bancos, para o protegimento das grandes, digamos assim, cadeias de finanças, que são os bancos, que são, enfim, a comunidade, o central de Lajeado, eu acho que poderia ser usado essa inteligência, se não estiver usando, de repente eu estou falando palavras levianas, poderia ser usado no combate aos homicídios que ocorrem. E aí eu me imuno dos seguintes exemplos que acontecem nas cidades, né? Primeiro, a monitoração dos mapeamentos de onde acontece o homicídio. Segundo, as câmeras que o município tem que colocar. Daí não adianta nós botar 2 agentes de segurança, vários brigadianos, vários policiais, se nós não temos o efetivo apoio do município nesse combate dele. E aí, o que acontece? Nós entramos naquela oligarquia portuguesa, né? Não adianta os funcionários do poder público trabalharem se o município não está angariado nessa luta, e pior, o povo não está junto com isso. Essa questão que Merria acaba de colocar, delegado, do trabalho pericial, investigativo da polícia está muito mais comprometido com o capital, né, com o sistema financeiro. Isso nós vemos em todos os momentos, até na televisão, por exemplo, quando é este ou aquele. Tu vês todo um aparato militar, tu vê todo um troço cinematográfico hollywoodiano, e quando nós vemos determinados crimes esquecidos estão... Obviamente isso faz parte da história do Brasil, faz parte do próprio interesse público. Há muito mais interesse em se defender aquilo que faz parte do imagético do que aquilo que nós consideramos está acontecendo todo dia na vila, neste ou naquele lugar. De fato, na região do Vale do Taquari, especificamente em Lajeado, lugares onde se tem piores condições de vida, mais dificuldades financeiras, há uma criminalidade maior, pelo menos esta criminalidade é mais vista, é mais chocante? Olha, David, eu vou me permitir discordar do Dr. Claro. Merrias, meu amigo, afinal de contas o debate é para isso.
Eu acho que a gente também tem que superar um pouco esse paradigma da sociedade culpada e do bandido inocente porque é vítima de uma sociedade maléfica, né? Eu acho que isso aí está arraigado de tal forma na cabeça das pessoas que isso acaba tornando um discurso de perda de legitimação de toda a autoridade, de toda a instituição, né? Então, a partir do momento que eu identifico que o bandido ele não é responsável por seus atos, porque ele é uma vítima de um sistema cruel, eu dou praticamente um habeas corpus para que ele, de uma forma amoral, pratique o ato que quiser e não seja responsabilizado moralmente por isso. Entendeu? Então eu acho que a gente tem que ver com um certo cuidado. Homicídios. O crime de homicídio, 90% dos casos de homicídio estão vinculados ao tráfico de entorpecentes. Já começa por aí. Aqueles casos, outros, por exemplo, a pessoa que é morta, caso de Maria da Penha, de violência doméstica, um homicídio passional, que são aqueles homicídios tradicionais, assim, historicamente, eles efetivamente são a grande minoria nessa realidade do crime de homicídio. Então, se nós temos como, e isso eu coloco, aquela primeira tua colocação inicial dizendo as causas da violência, evidente que as causas sociais, elas também, eu não seria ingênuo de negar essa situação, mas existem outras com causas que dividem com essa questão da problemática social que o Brasil vive, que também são tão importantes quanto. E hoje eu colocaria, inclusive, a problemática e a questão das drogas acima das questões sociais. Porque se as questões sociais fossem importantes ao ponto de determinar a criminalidade, eu não teria como explicar que uma pessoa com poucas posses acorda 4h30 da manhã, pega um ônibus, trabalha o dia inteiro para sustentar a sua família. Não, ela iria para a criminalidade. Entendeu? Então, o que eu acho? A grosso modo falando, homicídios. Homicídios é vinculação com tráfico de entorpecentes na sua grande maioria. E aí é uma coisa que a população não sabe. Um alto índice de homicídio revela o que? Disputa de território. Disputa de território, disputa de pontos de venda. Só há disputas de ponto de venda em locais em que há trabalho da polícia. Porque a polícia prende, aquele local fica vazio e automaticamente há uma disputa. Então, parece ilógico falar isso, mas infelizmente é a realidade. Quanto mais a polícia trabalha no tráfico de entorpecentes, prendendo traficantes, a tendência é que os índices de homicídios aumentem e não reduzam. Entendeu? E isso é uma coisa que geralmente o pessoal não fala. É interessante porque a primeira provocação era que a sociedade desigual produz violência na proporcionalidade da desigualdade que ela instala. Só que nós sabemos que a violência, como sendo causa apenas da desigualdade social, é uma das facetas, como vocês bem colocam, porque o grande crime do sistema financeiro, o grande crime impetrado nas relações políticas no Brasil é clássico. E é como Merria já chama a atenção desde a época dos portugueses, quando começaram a colonizar o país ou a espoliar o Brasil. Mas eu quero ir para o intervalo com uma frase do Jean Paul Sartre, que justamente, delegado, trata essa questão de não ficarmos dando justificativa, dando um habeas corpus para o bandido poder fazer o que é, porque ele vem de uma sociedade desigual e ele é fruto dessa desigualdade. Jean Paul Sartre dizia o seguinte: nós somos responsáveis por nós mesmos. E ele tinha uma frase interessante que mencionava isso ao dizer: não importa o que fizeram com você, importa o que você faz com o que fizeram com você. Em última instância, tu és senhor do teu destino e, como dizia Nelson Mandela, senhor da tua nau. Tu tens responsabilidade e essa responsabilidade faz com que tu assumas e tenha que ser legitimamente culpado ou inocentado por determinadas funções. A gente vai para um rápido intervalo, eu estou nessa câmera aqui, voltamos daqui a pouco, não sai daí, até mais.